Olá pessoal, hoje eu quero trazer esse videozinho aqui no canal de Luca, um pouquinho diferente, um formato um pouquinho diferente, sem muito script, mas falando diretamente aqui com o pessoal que nos acompanha e trazendo, claro, sempre aquelas reflexões na área do racionalismo. O de hoje eu quero falar especificamente sobre uma reflexão que o filósofo americano Nick Bostrom trouxe para nós. Ele sugeriu que pensássemos no futuro dos gorilas. O futuro dos gorilas, da espécie de gorilas, está na nossa mão. A gente sabe que estão ameaçados, mas se simplesmente a humanidade quisesse partir em direção à África armados de fuzis e outros tipos de armas e exterminasse com a raça dos gorilas, não teríamos mais gorilas no nosso círculo, né, no meio ambiente. E ele faz esse paralelo traçando com a forma entusiástica que a gente está de construir, de desenvolver cada vez mais a IA, a inteligência artificial. Estamos aí empolgados, especialmente com a generativa, né? Está criando vídeos, criando imagens, está resolvendo problemas para nós, né? Sugerindo diversas questões, mas, ao mesmo tempo, essa IA está começando a ser instalada em robôs, em automóveis e tudo mais, em autônomos, né? E daqui um pouco a gente vai criar robôs com inteligência artificial que também vão se autorreplicar. E aí nós, em tese, não teremos força física contra esses robôs. Esses robôs com inteligência artificial, eles estarão se desenvolvendo cada vez mais e mais e mais, né, replicando cada vez mais e com um banco de dados cada vez maior, um banco de informações. E por que a gente não extermina com os gorilas? Porque a gente tem uma espécie de padrão moral. Esse padrão moral diz que a gente precisa salvar os animais, preservar as espécies. Mas quem é que garante que a inteligência artificial vai ter uma espécie de padrão moral, ético, com base científica, né? Vamos dizer, então, que a gente sabe, baseado aí na ciência, baseado num cenário de muitas informações, que a espécie que se a gente tirar da face da Terra vai melhorar o mundo é justamente o homem, né? Porque é o homem que degrada toda a natureza, que causa todos os prejuízos. E aí, então, vamos dizer que essa IA passe a pegar estas informações e pense assim, bom, o que nós temos que melhorar neste mundo aqui, baseado no banco de dados, que está piorando cada vez mais no dia a dia? E aí chega à conclusão que tem que exterminar com a raça humana. E aí nós temos aí robôs, né, protótipos cada vez mais fortes, cada vez em mais quantidade, cada vez com maior banco de dados, e que talvez não tenha, por não ter um pensamento, digamos, humano, não tenha justamente esse senso moral, crítico, ético. E aí passe a exterminar com a raça humana. Vocês já pensaram isso? A partir de um determinado momento, sem o padrão moral e ético, a IA termina com a raça humana, estaríamos nós criando aí o nosso próprio extermínio, digamos assim, porque estamos com entusiasmo com uma coisa e a gente não sabe como é que vai ser o outro lado. Não estou nem dizendo que isso é ruim, estou apenas trazendo essa reflexão que às vezes a gente não para pensar, né? Que será que nós teríamos força para lutar contra um sistema de IA baseado, né, alicerçada em robôs que teria muito mais força e capacidade de criar e replicar armas ou modos de defesa contra os humanos? E aí, então, a partir daí, o planeta Terra sendo governado por robôs, por IA, com animais e sem a raça humana, porque foi exterminado de uma forma inteligente, baseada nos seus bancos de dados, e aí, então, não teríamos mais a humanidade, que seria exterminada pela IA, mas que foi quem gerou a IA. Aí, algo para a gente pensar e repensar, né? Como é que a gente vai desenvolver o que a gente está colocando de informações na IA no nosso dia a dia. É uma boa reflexão, acho que é sempre importante a gente trazer esses temas e poder dialogar. O que você pensa sobre isso? Dá uma refletida aí. Quer escrever aqui nos comentários? Escreve nos comentários. Quer que a gente traga aqui algum tipo de tema para que possa servir de alerta e também a gente refletir em cima disso? Sugere para nós. Vamos fazer esses vídeos aí baseado nas informações, baseado na ciência, nos filósofos, nos pensadores, mas dessa forma assim, bem mais simples, né? Que a gente possa trazer essa reflexão e despertar o senso crítico cada vez mais em todos nós. Obrigado pela audiência de todos. Até o próximo vídeo.